Tcharará, tcharará, tcharararararará. Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Tava ansiosa para essa live, mas a minha ansiedade é pura, tá, gente? Ansiosa para essa live, porque esse é um dos princípios que mais tocam o meu coração, de verdade. Tudo bem por aqui, graças a Deus, tudo bem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu esperar o pessoal ir entrando aqui, mais um minutinho, e aí a gente vai conversando. O que acontece? Esse princípio é um dos princípios que mais falam no meu coração. É um dos princípios, assim, que verdadeiramente eu depois que eu comecei a colocar em prática, e aí eu vou explicar para vocês que isso é rotina, tá? Que isso é na vida diária, sabe? Eu gosto de chamar esse princípio de elevando o seu caráter. Mas eu falei, assim, princípio do também, porque na experiência do lar, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó, esse livro aqui da experiência do lar, eu tenho as duas edições, tenho essa que é a última e essa aqui que é a primeira, tá? Vou mostrar pra vocês comprarem se vocês quiserem, aprenderem, né? Na casa de vocês, mais coisas que tem aqui, que é maravilhoso. Mas eu faço questão de levantar um cronograma aqui nesses princípios da realeza, porque ser nobre, né, gente? Nobreza é exatamente você. Quando eu falo de nobreza, de realeza, eu não tô falando do palácio de Buckingham. Ajuda eu aí, gente. Eu não tô falando disso, eu tô falando dos princípios do reino, eu tô falando de coisas eternas, eu tô falando de coisas que vão entrar em nosso coração e vão permanecer ali para sempre, sabe? E só é subida para quem pratica. Então, o princípio do também, ele é um princípio que mexe completamente com o nosso caráter. E aí eu vou ler alguns textos para vocês, quero que vocês tenham muita paciência. Quero que vocês anotem, façam suas anotações, tá? Quero que vocês printem aí, tirem uma foto, me marquem. Eu quero ver vocês interagindo, ver que vocês estão aprendendo, que não são manhãs em vão aqui, sabe? Que é recíproco, sabe? Eu quero ver vocês respondendo a esse processo de algum jeito. Então, hoje nós vamos aprender sobre o princípio do também, então você vai aprender algumas atitudes, alguns atos que revelam o seu caráter. E que você, aí, na hora que eu te explicar, você vai entender que você vai ver se você tem esse caráter ou não. Ou precisa trazer o princípio do também na sua vida, estabelecer ele na sua vida. Então, hoje vai ser um divisor de águas. E aí eu já te falo. Se você, queridinha que está aí, entrou, ou queridinho, que está querendo, né, transformar, aperfeiçoar, né, modelar o seu caráter, a maneira de Deus, continua aqui. Agora, se você ouvir e não pôr em prática, é melhor que você não ouça. Então, sai da live, vai fazer outra coisa, sabe? Por quê? Porque, de alguma maneira... E isso eu sempre ouço das minhas alunas, sempre ouço de quando eu tô ministrando, de alguma maneira, o Espírito de Deus, ele vai te incomodar e ele vai poderá até mesmo usar a minha voz aí no seu coração na hora que você estiver fazendo as coisas rotineiras, o Espírito Santo vai usar a minha voz e aí você vai falar assim, poxa vida, por que eu escutei aquela live? Agora eu vou ter que fazer, agora eu vou ter que proceder, agora eu vou ter que desenvolver, agora eu vou ter que obedecer.
Mas não é a mim, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque são princípios eternos. São coisas que ele vai revelando no decorrer do dia a dia, que é para aperfeiçoamento do caráter, tá bom? Então, se você quer, entrou decidido e fala assim, eu quero mudar o meu caráter, aperfeiçoar o meu caráter, eu quero. Então, bora lá. Vamos que vamos, porque é assim que as coisas acontecem, tá bom? Então, manda coração, comentário, o que vocês quiserem, perguntas, que aí no final a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, eu vou ler, tá, uma parte aqui da Bíblia com vocês, porque precisa, para vocês entenderem melhor o contexto do princípio, precisa que eu leia. Então, esse princípio, ele vai revelar o seu coração. Aí você faz essa pergunta para você mesmo. E aí você responde para você mesmo. Você é uma pessoa que diz assim, sempre faz mais do que é lhe pedido? Ou você é uma pessoa que pensa assim, já tá bom. Já tá bom desse jeito, o que eu fiz foi da minha responsabilidade, vai lá, sei lá, tá em casa, lava uma louça e fala assim, tá ótimo. Sabe, coisas da rotina, tá trabalhando ali e aí seu chefe te pede para fazer alguma coisa e você faz e acabou. Tem mais coisas para fazer, mas ele só te pediu aquilo, então você só faz aquilo. Então, pensamentos como esses de fazer o que é lhe pedido somente, já fiz tudo que deu, entende? Esses pensamentos, eles são pensamentos contrários a esse princípio. E aí eu vou falar com vocês, eu vou contar para vocês a história aqui, vou ler para vocês assimilarem direitinho, preciso ler, mas a história de Rebeca, entende? Na vida de Rebeca, como que foi necessário ela ser trazida, né, para ser esposa de Isaac e permanecer nesse lugar somente pelo seu coração, sabe? Somente por quem ela era, pelos valores que ela tinha. Então eu vou crescer aqui com vocês, eu vou ler que tá em Gênesis 24, tá? Eu vou ler um pouquinho aí vocês tenham paciência aí, mas presta bem atenção, tá bom? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Ou seja, pessoas que não têm o caráter que eu espero que tenha para o meu filho, tá bom? Entre os quais eu habito. E eu tô falando isso baseado em estudos, tá bom? Se você for lá e você procurar, os cananeus, eles eram pessoas diferentes, porque quando Deus falou com Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, ele foi indicando o caminho, mas Abraão sabia que na parentela dele tinha valores, né? Tinha coisas essenciais, então é necessário você ter esse entendimento na hora que você lê a Bíblia. E ele estava inserido ali naquele povo, né? No povo cananeu. Então, ele sabia que a esposa ideal para Isaac era da parentela dele, era do lugar dele. Mas Isaac não poderia voltar, mas tinha que vir alguém de lá. Mas era opcional, se a pessoa quisesse, né? Se a esposa, futura esposa, quisesse. Vamos continuar a leitura. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus de Israel, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho e filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, leva o seu filho de volta, né, de onde saíste? Respondeu Abraão: cuidado, não faça voltar o meu filho para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra natal, da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará um anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do juramento. Entretanto, não levarás os meus filhos para lá. E aí, com isso,
vou abreviar aqui, o servo foi, arrumou as coisas, jurou perante o Senhor e foi. Tomou 10 camelos do seu senhor e levando consigo todos os bens dele, levantou e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. E aí começa a história, presta atenção. À tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas a esse e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Ele estava orando a Deus, né? A Deus e falando com ele. Que eu consiga cumprir o que Abraão desejava para mim, desejava para Isaac. Eis que estou de pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e se ela me responder, bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja essa a que designaste para o teu servo Isaque. A moça era muito formosa de aparência virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu e encontrou-se e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro? E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, tá? Você tá lendo? Você grifa aí, você... Bom dia para quem chegou agora. Fica por aqui, que tem muita coisa boa do reino de Deus para nós hoje. Anota aí, ó. Prontamente ela saiu, baixando o cântaro para a mão e deu de beber. Acabando ela de dar água a beber ao homem, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e a deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado em consideração a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, no peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas: haverá em sua casa, na casa do seu pai, lugar em que eu fique e toda a minha comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. Acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, porque ela respondeu a uma oração e ela respondeu prontamente com seu coração. Tudo que ele tinha orado, mas porque tinha dentro dela caráter, virtude. Ela foi escolhida através dessa maneira, porque dentro dela possuía esse tipo de nobreza, esse tipo de atitude, de caráter, de fazer mais do que lhe é pedido. Então, vocês observam aqui que o nome desse princípio, a autora disse princípio do também, porque ela se baseou nesse texto, em que ela tirou a água para dar de beber ao homem e disse: também lhe darei aos seus camelos. Fazer um pouco mais do que lhe é pedido. Então, vamos seguir aqui e eu vou pontuar algumas coisas para vocês, tá bom? Primeiro, eu quero explicar para vocês a diferença entre princípio e instrução, regras, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui é que a gente deve viver por princípios e não por regras. Por quê? Porque o princípio, ele permite a gente saber o porquê das coisas. Então, toda vez que você aprender qualquer coisa, que você caminhar por qualquer coisa, é necessário você saber o princípio disso. E como você usa o princípio? A regra da primeira menção. Então, toda vez que você for aprender alguma coisa, vá na regra da primeira menção. Porque você vai saber se você pode usar aquilo ou não. Se é sadio você usar aquilo ou não. Então, quando você caminha por princípio, tudo muda. Muda o seu olhar para as coisas, muda a maneira que você conduz as coisas,
dentro e fora da sua casa. Quando eu falo dentro e fora, é trabalhando fora mesmo, nas suas atividades, no que você, na sua rotina. Quando você traz o princípio para si, de tudo que você faz, você consegue chegar a esse nível de nobreza, de entendimento, de dizer sim o que é para dizer sim, não ao que é para dizer não, não ficar sobrecarregada com as coisas, ser pontual, intencional, entende? Então, todas essas coisas que eu venho ensinando para vocês aqui, são coisas que eu venho vivendo. Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Mas eu preciso que vocês prestem atenção para eu me certificar de que vocês estão entendendo, sabe? Assim, eu preciso que vocês me respondam para eu me certificar que vocês estão entendendo isso, porque é uma maneira de acompanhar vocês no processo, entende? Então, às vezes, tem gente aqui que me segue já há muito tempo e aprendeu muitas coisas comigo e ainda continua me seguindo e, às vezes, por um stories, às vezes por vou abrir parênteses aqui para falar, tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Mas por um stories ou por alguma coisa que a pessoa comenta, eu sei se a pessoa tá bem ou não tá. Eu sei se a pessoa consigo ver a pessoa progredindo naquilo que ela aprendeu ou não. Então eu não quero que esse Instagram seja, ou essa ferramenta seja só apenas assim, vou ali, vou fazer. Não, eu não quero. Eu quero mesmo responder a quem tiver aqui do coração pronto, disponível, entende? Então, tô aqui para servir vocês nisso. E sempre que vocês mandam perguntas, eu respondo. Sempre que vocês têm dúvidas, eu respondo. E é uma das coisas que mais a gente precisa hoje. E eu vou abrir esse parênteses aqui mais ainda, porque se você não acha que você... É uma maneira de você ter meu acesso, mas se você não quer ou se você não entende isso, procura alguém, tá? De sua confiança, que vai poder falar na sua vida, para compartilhar essas coisas, para vocês caminharem junto, para você ter certeza, entende? Do processo, do que você está caminhando, se tá certo, se tá errado, entende? Se a pessoa tá vendo a mesma coisa que você. É necessário, ninguém caminha sozinho, entende? Então é necessário você ter sempre alguém do seu lado para poder compartilhar, você abrir seu coração, você ensinar, você ser verdadeira. Então eu quero, por isso que eu sempre peço para compartilhar aqui. Eu sei que já virou parecendo, parece que quando a gente pede para compartilhar alguma coisa, parece que regras, né, do Instagram, compartilha para... Não, o meu compartilhar é genuíno, o meu compartilhar é para compartilhar mesmo, semear na vida de outras pessoas, sabe? Fazer conhecido aquilo que você carrega, entende? E não precisa necessariamente ser só no Instagram, né? É uma forma, uma das formas, mas que você entenda que você precisa caminhar por princípios e ter alguém do seu lado para poder dar aquele, sabe? Você entender que a pessoa está entendendo o que você está recebendo e vivendo, dando a oportunidade de acesso a essa pessoa e você mesmo checar o seu coração, entende? Então vamos voltar. Então, qual que é a diferença entre esse princípio e regra? A regra, ela é como uma instrução, ela é como uma receita de fazer bolo. A mesma coisa para fazer um bolo, você não usa a mesma receita, o mesmo modo de fazer para poder mexer, por exemplo, em um computador ou um celular, entende? Para poder salvar alguma coisa no telefone. É diferente. Regra não dá para colocar em todos os âmbitos, entende? Já o princípio, você consegue. Por exemplo, o princípio da semeadura. O princípio da semeadura, ele não nos ensina a semear. Bota lá, cava o buraquinho, pega a sementinha. Não, o princípio da semeadura é aquilo que você semear, você colherá. Aquilo que você plantar, você colherá. E isso em todas as esferas da sua vida. Se você semeia bondade, você recolhe bondade. Generosidade, você colhe generosidade. Se você oferta dinheiro, as suas coisas, os seus bens, quanto mais você ofertar, mais você vai ter. Então, o princípio da semeadura é esse. É um princípio que você coloca em todos
em todas as esferas, em tudo que você for fazer. Então, a diferença entre regra, lei e princípio é muito grande. É por isso que é necessário a gente entender sobre princípio. E aí, o princípio do também, ele entra nessa questão do caráter. Por quê? Porque ele vem e eleva o nosso caráter a ter responsabilidade a mais do que lhe é pedido. Então, se você trabalha hoje em algum lugar, trabalha nas suas atividades rotineiras, e o homem está em casa o tempo todo, serve filho, serve marido, né? Serve outras coisas, né? Tem acesso, dá acesso a outras pessoas. Você tem que saber lidar com as coisas da sua vida olhando por esse ângulo, que você tem que sempre fazer mais. E o princípio do também, ele circunda no servir, entende? Você servir mais do que lhe é pedido. Então, eu vou caminhar aqui para não ficar roubando o nosso tempo. E eu queria compartilhar um versículo aqui que eu anotei, que diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que é o Senhor a quem serve, que é o Cristo. Está em Colossenses 3, 23, 24. Então, uma coisa que a autora colocou aqui, que eu achei interessante de compartilhar com vocês, porque eu ouvi uma frase recentemente que eu fiquei pensando sobre ela, sabe? A indiferença, a gente pensa que o ódio é o contrário do amor, né? Mas a indiferença é pior. Porque o ódio, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho ódio da pessoa, tenho ódio no meu coração da pessoa, mas ainda você pensa na pessoa, você pensa no que ela fez, você pensa, mas quando você é indiferente a alguma situação, você é indiferente a alguma pessoa, isso dói mais. Entende? E a indiferença, ela cauteriza o coração de uma maneira que deixa você mesmo... Tipo assim, você acha que você tá imune àquilo, àquela situação, àquela pessoa e segue a sua vida. Só que ela cauteriza o seu coração de tal maneira que você fica sem visão, sem percepção para outras coisas. Entende? Por isso que é necessário a gente saber a diferença entre essa situação de um coração indiferente. E quando você serve, quando você faz além do que lhe é pedido, quando você está ali disposto a fazer além do que lhe é pedido, o seu coração não segue com indiferença. Entende? E aí ela grifou um termo que chama push. É um termo grego traduzido em várias formas. Hoje eu tô com menos palavras. Mente, alma, fôlego, coração ou vida. Os versículos acima de Colossenses que eu li para vocês. Devemos indicar todo o coração e toda a nossa alma e tudo o que fazemos. Não realize seu trabalho com uma atitude indiferente. Entende? Então, agir com indiferença, você não consegue ter a visão, sabe aquela visão assim, que você consegue ser abrangente em tudo? Eu me lembro quando eu trabalhava fora, assim que eu me casei, um pouco antes eu já trabalhava, e aí eu me casei e continuei trabalhando nessa empresa. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais usava, assim, que mais me chamava a atenção, é que quando alguma coisa acontecia que eu não gostava, Deus sempre ia lá e me fazia agir ou reagir diferente daquela situação. E Deus me ensinou muito nesse trabalho. Eu já compartilhei algumas coisas aqui, mas Deus me ensinou muito. E eu me lembro que as promoções que eu tinha, ou as coisas que eu tinha lá, eram motivo, porque eram muitas mulheres, eu trabalhava na produção, né? Eu comecei na produção, então eram muitas mulheres. Então tinha uma época que, tipo assim, era uma competitividade de quem fazia mais, de quem trabalhava mais, de quem rompia mais para receber alguma promoção, ou para receber pelo menos um mérito, alguma coisa. E eu me lembro que eu não fazia
com a intenção do coração de querer as coisas. Eu fazia porque eu estava sendo ensinada, sabe? A fazer. Então eu estava começando a caminhar nesses princípios e eu determinei no meu coração, eu vou seguir e eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou ser fiel a que Deus tá me colocando. É uma decisão do meu coração. Eu tô contando isso para vocês terem clareza de como que é importante o que vocês ouvirem, vocês, sabe, receberem e irem lá meditar e perguntar para Jesus, como é que eu aplico isso, Espírito Santo, no meu dia a dia? Como é que eu aplico isso para moldar a minha personalidade, o meu caráter no meu dia a dia? Entende? E ele vai te ensinar. Então foi isso que eu fiz. Então teve uma época que assim, eu tinha recebido uma promoção e assim, era aquela angústia no coração das meninas nesse sentido, porque da amizade já tinha virado uma competição. E aí era um nariz torto que eu fazia pra gente, um olhar meio invejoso, sabe aquela coisa opressiva mesmo, de opressão? E aí Deus me falou assim, toda vez que você for beber água, você vai lá no setor, porque cada um tinha sua garrafinha, né, pra não ficar levantando toda hora, vai lá no setor e pergunta se todas querem beber água. Sabe aquela hora que você para e fala assim, por quê? Sabe assim, por quê? Aí eu me lembrava da oração que eu tinha feito. Eu preciso deixar descer no meu coração esse princípio, e Deus tá me ensinando. Aí eu ia lá, batia na porta, falava assim, alguém gostaria de água? 10 meninas levantavam a mão, eu ia lá, pegava todas as garrafinhas, secas, garrafinhas na mão. Por fim, eu já tava com uma bandeja cheia de garrafinha e dava água. Então, parecia que até elas esperavam. Mas aí eu fui sendo ensinada. Era uma maneira que o Espírito Santo estava me ensinando a ser nobre, sabe? E ter esse coração e esse caráter ensinável, entende? E é tudo isso que Deus deseja da gente, ter um coração ensinável. E quando a gente, então, assimila isso, a gente entende isso, a gente sempre faz mais do que lhe é pedido. Então, você tá lá na sua cozinha, você lavou a louça, dá uma olhada, guarda também, entende? Você limpou o fogão, você ajeitou, passa um pano na cozinha também, entende? Seu marido chegou do trabalho, cansado, serve ele também. Pergunta se ele precisa de algo. Vai colocar o jantar à mesa, entende? Arruma tudo para todo mundo também. Serve também a comida no prato. Talvez você é igual eu acho que eu já comentei aqui, que achava, né, um horror, né? Pra quê? Cada um pega, tira a quantidade que quer, não precisa disso. Até Deus fala assim, não, é uma maneira de servir e tem a ver com o seu coração, vai e serve. Eu falei, tá bom, Senhor. Entende? Obediência. Um dos caráteres, uma das coisas de mais, sabe, caráter que Rebeca tinha era ser obediente. Entende? Você percebe o coração dela inclinado até a conversa com um homem que ela nunca viu. Meu Senhor, vou tirar água para você e também para os seus camelos. E prontamente, com seu coração pronto. Ela teve um coração pronto. Então, caráter responsável, prestativa, diligente, cortês, caridosa, disposta a dividir, hospitaleira. Tem muitas pessoas que não recebem em casa, só tem ali a sua vida entre a sua família e não conseguem abrir a porta da sua casa para ser hospitaleira, que é bíblico. A gente tem que ser hospitaleiro com os que estão, principalmente com os que são de fora. Entende? Quando fala os que são de fora, a gente precisa ter esse olhar. Vocês estão aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Me fala aí, manda coração, fala eu tô aqui, tô ouvindo, só pra eu saber, tá bom? Porque tem hora que parece que eu tô sozinha aqui, que ninguém tá me ouvindo. Mas esse coração ensinável tem a oportunidade de Deus curar, sabe? De Deus mostrar. Então,
A pessoa, quando ela, mesmo que ela acha, Kelly, muitas vezes eu já ouvi, eu não sou hospitaleira, eu não tenho esse dom da hospitalidade, eu não sei receber, eu não sei, sabe, todo mundo sabe. Você pode, isso, você não tem que fazer uma festança, um jantar, sabe, e chamar todo mundo. Não, convida uma pessoa para tomar um café da tarde com você, entende? Mas tenha um coração, um coração ensinável nesse ponto de deixar Jesus ensinar você a como servir outras pessoas. Então você faz um bolo aí no seu dia e vai, parte ele e divide com sua vizinha, entende? Isso é caráter, isso faz parte do seu caráter. Então termina tudo que começa, tudo que você começou, você vai lá e termina. Entende? Você não deixa, por quê? Porque são coisas diferentes disso, são coisas que distanciam do princípio, entende? E que não guardam a sua vida, entende? Eu vejo como o princípio de Deus como guardar a vida, entende? E como que isso acontece? Você está respaldada na palavra. Se você anda por princípio, você está respaldada na palavra de Deus. Entende? E aí nada pode te tocar. Por mais que venham pensamentos, por mais que venham coisas que venham a tentar te distanciar, se você for firme, diligente nisso, nas pequenas coisas, as grandes nem vão te tocar. Entende? Então, cuidar do seu coração. Deus preserva o seu caráter. Deus preserva o seu caráter. Ele quer preservar o seu caráter. Ele quer preservar a sua vida da morte. Sabe? Da exclusão. Ele quer te preservar da rejeição. Ele quer te preservar de muitas coisas ruins. Mas a gente não quer caminhar para o princípio. A gente não quer caminhar na verdade. A gente já acorda fazendo as tarefas do dia a dia assim, ó. E daí quando vê, já tá cansada e o marido chega, tem menino gritando, tem coisa jogada no chão e aí você não consegue servir o marido, você chega pra ele e fala que olha pra você ver essa casa. Olha pra você ver. Você sai trabalhar, você acha que é assim, né? A nossa vida, você acha que eu não faço nada. A gente levanta argumentos e eu tô sendo real e isso já aconteceu comigo. Entende? Você levanta argumentos no seu coração, mas é porque você não tá vendo. Você não está fazendo o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito. Então, quando eu aprendi sobre esse princípio, eu falei, eu preciso reverter os meus valores. Então, sabe aquela coisa? Tomou banho, cai o cabelo no ralo, termina de tomar banho, tira o cabelinho do ralo, joga no lixo. Para que deixar acumular? Entende? Vai lá dar manutenção no banheiro, faz coisas um pouquinho além do que você já está acostumado a fazer de rotina.